Depois aí o São Paulo vai discutir, na verdade, sobre a renovação de contrato do Lucas, mas já está decidido que o São Paulo vai renovar. Porém, o São Paulo aí quer que o Lucas abaixe um pouco o salário. O Lucas já é um jogador de idade, né? Já é um jogador que tá se lesionando bastante. Eu acredito que o São Paulo deveria mesmo reduzir o salário dele. Se ele não reduzir, nem compensa renovar. E o Calleri, a mesma coisa. O Calleri não vive mais uma boa fase, né? Faz tempo que o Calleri não joga bem, essa é a verdade. Faz tempo que o Calleri não joga bem. Espera aí que ele volte aos bons momentos dele aí de São Paulo Futebol Clube. O São Paulo deve renovar o contrato do Calleri também, que tem sondagem da equipe do Boca Juniors. O Boca Juniors quer a contratação do Calleri, então o São Paulo precisa ficar esperto aí, lembrando que ele já tem uma história lá no Boca Juniors, então caso o São Paulo não queira perder o Calleri, precisa renovar o contrato o mais rápido possível. Qual a sua opinião a respeito disso? Renovaria o contrato com algum desses jogadores? Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Galera, a próxima notícia que eu tenho para passar é a respeito de uma troca que o São Paulo está propondo ao Botafogo. Todo mundo sabe que o São Paulo tem interesse na contratação do volante Nilton do Botafogo, né? 1,90 m de altura, 1,88 m de altura. O volante Nilton está na mira do São Paulo há muito tempo. O Dorival Júnior pediu a contratação dele. O Dorival quer um jogador alto ali para fazer essa função de primeiro volante no São Paulo, né, rapaziada? Então, o Nilton é esse jogador. Eu vi pouco do Nilton, não acho nada demais, mas o Dorival já estava com ele em mente, e depois daquele jogo no Morumbi, São Paulo e Botafogo, onde São Paulo tomou o gol, acabando o jogo, tomou um empate, né, acabando o jogo, o Nilton jogou e o Dorival conversou com ele, querendo a chegada dele no São Paulo. E agora o São Paulo propôs ali uma troca para o Botafogo. Botafogo ficar com o Ferrarese em definitivo e o São Paulo com o Nilton, galera. Lembrando que o São Paulo também tem um jogador do Botafogo que é emprestado, que é o caso do Arthur, né, galera? Só que o Arthur ali, aí o buraco já é mais embaixo. O valor ali na multa é de 6 milhões de reais. Lembrando que tem vários clubes aí do exterior querendo a contratação do Arthur também. Então não é fácil contratar o Arthur em definitivo. E eu quero saber a opinião de vocês, galera. Vocês aceitariam aí uma troca? Volante Nilton no São Paulo e o Ferrarese lá no Botafogo de forma definitiva? De verdade, galera, o São Paulo tá precisando de zagueiro, hein, mano? Tá precisando de zagueiro, não tem Arboleda mais, o Dória saiu também, graças a Deus. Agora o São Paulo precisa de zagueiro. Eu não sei não se vale a pena pegar o Nilton e perder um zagueiro. Eu gosto do Ferrarese, mano. Deixa aí nos comentários o que você acha e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, a próxima notícia que eu tenho pra passar pra vocês é a respeito de Juliano Galopo, galera. E aí, Pedrinho, o Galopo vai voltar para o São Paulo? Pra quem não sabe, o Galopo foi envolvido em uma troca aí, Enzo Dias e Tapia, e o Galopo ficou lá no River Plate, né, galera? Só que o Galopo não vive uma boa fase, não. O Galopo, inclusive, está sendo sondado por equipes brasileiras. O River Plate está disposto a liberar o Galopo por empréstimo, né, rapaziada? Então isso pode acontecer sim. O São Paulo observa a situação, mas não é um nome que o São Paulo vai fazer uma movimentação agora. Ainda o São Paulo precisando de um meia, né, um camisa 10, mas não é o momento, aparentemente, que o São Paulo vai fazer uma investida pelo Galopo. Eu fiquei sabendo aí que o Bahia do Rogério Ceni tem interesse na contratação do Galopo. Inclusive o Galopo jogou com o Rogério Ceni no São Paulo, né? Então o Bahia tem interesse nessa contratação. E aí, rapaziada, você é a favor da volta de Juliano Galopo ao São Paulo depois de pouco tempo, né? Não tem 2 temporadas que o Galopo foi embora? Tem? Foi em 2023 que ele foi embora? Então vai para 3 temporadas aí que o Galopo foi embora e agora retornando. Qual a sua opinião a respeito disso? Deixe aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, a próxima notícia eu quero falar aí sobre o amadorismo da diretoria do São Paulo. Eu tenho que falar, mano, toda vez tem que xingar a diretoria aqui, mas eu não me aguento, velho. Eu não me aguento não, mano. Tem que xingar mesmo os caras porque os caras não aprendem. Galera, falei no vídeo de ontem que o São Paulo tinha tudo muito bem encaminhado para a contratação de um zagueiro. Esse zagueiro é o Domingos Duarte, né? Ou melhor, era o Domingos Duarte, o zagueiro português do Getafe ali, zagueiro capitão do Getafe, e o Getafe aí é a terceira melhor defesa do Campeonato Espanhol, perdendo só para Barcelona e para o Real Madrid. Aí o São Paulo tinha tudo bem encaminhado, 700 mil reais por mês ali, que era o que o São Paulo ia pagar, ele já tinha aceitado.
o que a diretoria do São Paulo fez? Simplesmente o Rui Costa esqueceu, eu acho que esqueceu, né? Porque a notícia é que o São Paulo não enviou uma proposta formal para ele. O Rui Costa esqueceu de enviar essa proposta, galera. Olha o nível de amadorismo que tá o São Paulo. O cara esquece, velho. Esquece do trabalho dele. É brincadeira, né, Rui Costa? É brincadeira. Agora o São Paulo, o Domingos Duarte ficou bravo, vai dar prioridade para outros mercados, não quer mais jogar no São Paulo, o negócio esfriou, congelou e o São Paulo deve desistir dessa negociação, beleza, galera? Deve desistir, não vem mais o Domingos Duarte, zagueiro de 31 anos. E aí surge outra possibilidade, que é o zagueiro Mina. Lembra do Mina? Jogou no Palmeiras, jogou Copa do Mundo, inclusive eu acho que ele foi convocado agora também. Eu acredito que ele foi convocado aí para essa Copa do Mundo. O zagueiro Mina está lá no Cagliari da Itália, rapaziada. Cagliari da Itália. E o São Paulo tá observando a situação do jogador. Particularmente, eu acho que é uma negociação inviável, uma negociação difícil, ainda mais pelo vínculo que ele tem com a equipe do Palmeiras, né? Ele foi campeão brasileiro lá, um monte de gente pedindo a volta dele para o Palmeiras antigamente, né? Então, acredito que seja difícil. O Mina já é um zagueiro de uma idade avançada. Eu, particularmente, preferia o Domingos Duarte, mas não deve acontecer essa negociação. E eu quero saber de você, torcedor São Paulino, de você aí, telespectador, o que você acha de uma possível contratação do zagueiro Mina para o São Paulo? Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima. Falei aqui sobre as regras do fair play financeiro e como o São Paulo não se enquadra. Pior ainda do que isso, o São Paulo não tem um plano de escapar do fair play financeiro, não tem uma solução de curto prazo e qualquer solução que seja dada pelas pessoas do São Paulo hoje, ela demoraria de 3 a 5 anos de implementação se eles fossem muito bem executados e se eles fossem muito unidos. Vocês conseguem enxergar alguém fazendo com competência, com união e pensando na instituição? Não consegue, né? Eu também não. Então, o negócio é o seguinte, Zanqueto está chutando isso. Não, eu falei com gente do São Paulo. Ninguém vê solução no curto prazo. Então, o que o São Paulo tem que fazer no final das contas? Duas coisas. O São Paulo precisa mudar suas regras de governança, que é um processo parecido com o que o Flamengo está fazendo, e o São Paulo precisa avançar na sua estruturação de virar clube empresa. Não dá mais para manter nesse negócio, gente. Não dá mais para a gente manter nesse processo da forma que está, como está e do jeito que a gente está caminhando. O São Paulo não vai sobreviver mais, não vai conseguir manter a sua formatação atual, não vai conseguir ter condição de disputar nada enquanto a gente não entrar num processo de mudança. E esse processo de mudança passa por transformação da reforma estatutária e também, ou seja, esse sistema político, esse sistema que o São Paulo é gerido hoje é falido, e também a gente precisa começar a vislumbrar o processo de transformação em empresa, a transformação em SAF. Não necessariamente vender o clube para alguém, mas mudar as suas regras de governança a ponto de você transformar o clube, tá? A ponto de você transformar tudo que acontece no clube hoje com outra modelagem, com outro modelo, para daí sim a gente conseguir fazer essa alteração em todo o processo do que está acontecendo no clube hoje, certo? Então, vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre o que o Flamengo está fazendo também. Eu falei para vocês, hoje é um pouquinho de live relacionada à gestão também. A gente aqui não fala só de assunto frívolo e fútil. A gente tem que falar também sobre várias coisas como reforços, notícias de última hora, mas temos que falar também sobre estrutura e futuro do São Paulo. Nada como uma segunda-feira para isso. O Flamengo está fazendo um processo de reforma estatutária em processo de governança. O que envolve isso? Ela não é exatamente transformação em SAF, é manutenção do sistema associativo, mas com regras muito rígidas. Então, transformar o clube, que é um processo associativo hoje amador, em um processo profissional. Então, o que eles estão propondo fazer? O futebol, ele está num sistema de regime jurídico diferenciado, de associação, em que ele não é SAF, mas ele pode ter regras de SAF. É só uma questão de você estruturar para que isso aconteça. Então, as associações e SAFs, elas têm os dois maiores exemplos de sucesso no Brasil, são de associações
E SAFs também já tiveram modelos de sucesso e fracasso recentemente. Então a gente tem que entender que no principal de tudo, o que gere isso é governança. Tá? Então o que é o principal problema do São Paulo hoje? Você tem um presidente que recebe e tem alguns cargos que são cargos de profissionais, mas tem muito conselheiro jogado lá dentro. Então, o que o São Paulo precisa mudar hoje? Precisa ter estritamente profissionais no mercado que sejam profissionais reconhecidos e que realmente tenham cobrança lá dentro. Eu não aguento mais ouvir, vamos trazer um profissional e traz um amigo. Tem que trazer profissional realmente por base da competência. Não dá mais para ter presidente amador de diretoria de bocha, diretoria de churrasco, diretoria de beach tênis. Não dá mais para ter isso. A gente precisa ter caras que têm salário, sim, que são contratados com remuneração, que recebem para fazer isso, mas que são competentes, que são cobrados com desempenho para fazer isso. E que se dedicam exclusivamente para o clube. Essa é a proposta que o Flamengo tem. Em cima disso tudo gerindo, parecido com o que o Alfano falou até que eles querem fazer na reforma do São Paulo, ter um conselho gestor, semelhante à função de um conselho de administração, e que toda grande empresa tem. Isso não é uma coisa mirabolante, toda empresa tem. Esse órgão passa a definir estratégia, fiscaliza resultado e supervisiona a gestão do presidente, que não faz mais tudo o que ele quer. Ele só não interfere no dia a dia, mas ele interfere no rumo, na rota que o clube trabalha para fazer isso. Então a reforma passa a estabelecer premissas técnicas, ou seja, tem que ter por escrito o que precisa preencher para poder performar num cargo, tem que ter experiência comprovada, tem que ter gestão, liderança, currículo certo para fazer isso, e tem que ter formação adequada para isso. Você não vai pegar um cara que foi jornalista há 30 anos e falar, agora você vai ser diretor de futebol. E sim, estou dando exemplo do que já aconteceu no São Paulo, tá? Com relação a tudo isso, para não ferir o que está certo ali. Isso com punições graves. Não dá para ser solto e a boi bumbá. E aí tem que ter transparência, que é a divulgação dos balancetes de forma obrigatória, que é uma coisa que todo mundo promete e não cumpre. Auditoria independente, ou seja, tem que ter empresa confiável que faz auditoria independente, fazer os relatórios de gestão tipo que a CBF quer no Fair Play financeiro e criar mecanismos de correção de rota e análise e punição também para quem fez coisa errada, inclusive os sócios e dirigentes, e não politicamente. Ah, vamos lá bater naquele cara ali, vamos derrubar ele, vamos votar ele na comissão de ética hoje? Não, tem que ter uma regra clara e específica. Tem que ter um negócio certo. Isso faz o quê? Você está separando desse jeito a parte de administração, profissionalização de política. Você está separando gestão de politicagem. Isso é o caminho certo. Então, os profissionais contratados para administração, esses caras têm que ser estritamente proibidos de estar vinculados a partidos políticos e grupos políticos internos de São Paulo. Ou seja, você trabalha como gestor, você não pode ter relação com os outros. E se tiver, tem que estar num portal de transparência. Por exemplo, o Macis tinha filha trabalhando na diretoria de futebol feminino. Tem que constar lá, ó, o Macis é vice-presidente. A filha dele, ela é diretora do futebol feminino. Tem que estar lá claro para todo mundo ver. Tem que estar explícito. Não pode ter relação. Tava como era antes, o Casares. Ó, o Casares é presidente. Olha, a mulher dele é diretora da... Como é que é? Como é que era a diretoria feminina? Até esqueci a sigla da diretoria. DASP, acho que é. Da diretoria, não sei o quê, lá do... Tem que tomar cuidado para ver isso aí. Não dá para ficar... Ou que seja aberto para todo mundo saber. Tem que ter clareza e transparência. Ou seja, você cria mecanismo de gestão para discutir mudanças e isso fica certo. Isso fica fechado de uma forma adequada para que nada disso aconteça do jeito errado. Isso se chama profissionalismo. Isso só para o São Paulo, Zanqueta, muda tudo. Isso dá diferença. Isso realmente muda o cenário do São Paulo sozinho? Não. Sabe por que não muda sozinho? Eu vou explicar para você agora a outra parte. Porque muita gente fala assim, não, mas a realidade do Flamengo é diferente do São Paulo. É, claro que é. E eu vou dizer para vocês aonde a dificuldade está. A reforma do Flamengo, ela endereça ela embala um sistema de um clube que está dando certo, que está de fato funcionando e só melhora a engrenagem deles que já tem. O problema do São Paulo é o seguinte, clubes como São Paulo, clubes como Corinthians, eles não conseguem só blindar o São Paulo de futuras más gestões. O São Paulo, ele tem uma má gestão que não consegue sair do lugar. Então,
A estrutura do São Paulo hoje, ela é sufocada. Eu uso para vocês o termo todos os dias aqui. Ela é asfixiada, ou seja, você tira o oxigênio do clube por uma dívida que é impagável, que não consegue contornar. Você tem uma despesa financeira de juros que destrói o seu futuro, mesmo que você não faça nada. Ela engole sua receita recorrente, ela foge com seus passivos, que vocês viram aí até que o GE levantou, malandramente levantou só o passivo total, sem esquecer das outras coisas, mas é um passivo altíssimo, que está na casa de bilhão. Ou seja, isso fode o clube não consegue ter robustez para conseguir sair disso, mesmo que você ajuste a casa para o futuro. Ou seja, só ter fair play, só ter governança hoje não vai resolver os problemas do São Paulo. A governança reduz o risco da administração, recapitaliza para um futuro de balanço, mas você não sai do atoleiro, você não sai de dentro da lama. Esse é o problema do São Paulo. E isso funciona para Palmeiras, funciona para Corinthians, funciona para clubes, sei lá, Atlético Paranaense. Para o São Paulo não vai funcionar, para o Corinthians não vai funcionar, para o Botafogo não vai funcionar, um monte de clube não vai funcionar. Então, se a gente aprovar a reforma estatutária do São Paulo, também não vai resolver tudo. Porque a dívida está lá amanhã. Ah, olha, eu fiz toda uma estrutura aqui de gestão, agora a gente só vai ter gente profissional. Você ainda tem 1 bi de dívida lá para resolver. Você ainda tem 150 milhões de juros para pagar todo ano. Você ainda tem uma bolada de dinheiro que você não tem de onde tirar, que você vai ter que continuar vendendo jogador e tirando a janta para comer o almoço para comer a janta. Ou seja, Zanqueta, então o que a gente faz? Esse é o problema. Essa é a preocupação que eu quero compartilhar aqui com vocês, sem fazer drama. É falando a verdade, convidando vocês para pensar. Tem 2 caras que me mandaram proposta de transformação, mandaram proposta de processos de melhoria para fazer captação, planejamento. O Marcelo Pepe levou XP, o Diego Fernandes quer transformar o clube em SAF. Esse é o caminho, da gente começar a pensar como sair disso, porque do jeito que está hoje, amigo, não sai. As despesas financeiras do São Paulo não mudam só com reforminha e com fair play. Você tem que liquidar ativo para melhorar, você tem que fazer um monte de medida de sobrevivência. A urgência de caixa, que é o famoso fluxo, que toda hora a gente pega empréstimo, vai continuar lá. Ou seja, funciona lindo reforma para clubes que já trabalham bem. Exemplo, Flamengo, Palmeiras e Atlético Paranaense. Mirassol, sei lá, não sei qual outro clube daria para botar isso. Mas para um clube como o São Paulo não funciona. Então, com uma situação financeira completamente apodrecida, deteriorada, e essa discussão que tem o tema da governança mais o tema do ajuste de controle do clube e finanças, tem uma coisa que é um problema. A gente só tem metade do problema resolvido com fair play e governança. A gente tem o resto do problema que está ali. É enorme e a gente vai sair disso como? Então, na minha opinião sincera, se não pensar em fazer aporte com investidores ou transformação em SAF, que sim, demande de dinheiro entrar no clube, não tem saída. Isso é um pouco do que o glorioso Diego Fernandes fala. O problema do Diego Fernandes é que ele não apresenta esse plano. Mas o que ele está dizendo referente ao que a gente tem que fazer de futuro é factível, é real, e o fair play financeiro, com as regras de governança, vão começar a foder os clubes, principalmente o São Paulo. Ou seja, o torcedor do São Paulo, ele não pode pensar em falar assim, não, eu vou trocar minha TV para assistir melhor a minha Copa. O Flamengo pode fazer isso, eu vou trocar uma tela de 60 polegadas por um telão de 200. O torcedor do São Paulo, ele nem terminou de pagar a TV de tubo dele e já está fudido para conseguir pagar o almoço. Ele não tem como pensar no que ele vai trocar. Como que ele vai competir com a tela de 200 polegadas que o Flamengo comprou se o São Paulo ainda não terminou de pagar a TV de tubo dele, que já está velha e podre? Esse é o cenário que o São Paulo tem hoje. Então, esse debate ele é extremamente importante para que você entenda a situação que o cenário do São Paulo está. E não adianta falar só sobre fair play financeiro e não adianta falar só sobre reforma. A gente tem que falar sobre o assunto de forma ampla. Sabe qual é o problema? Jogar o São Paulo no meio do ralo. Jogar o São Paulo na lama, no lixo. E essa situação, esse é o retrato sério do que o São Paulo está vivendo hoje. E sim, o assunto é chato, o assunto é desgastante, o assunto é cansativo, mas sim, você precisa saber, e essa live precisa estar aqui presente, porque muita gente me pede, Zanca, fala sobre situação financeira, fala sobre SAF, fala sobre estrutura, fala sobre futuro, fala sobre o que o São Paulo precisa fazer. Então eu preciso falar para você. Isso aqui precisa ser dito, você precisa entender. Depois acompanha com calma, com tempo, com tranquilidade, para pensar, me diz, manda dúvida, mas eu precisava atualizar vocês e dizer tudo isso para vocês até essa página, e isso me preocupa
profundamente, porque o São Paulo não tem plano de resolução, isso não está constando do plano de nenhum dos políticos de São Paulo, nenhum deles tem solução no curto prazo e pior, a principal solução que seria transformar o São Paulo em clube empresa, ninguém está querendo fazer. Mas o que tá rolando aqui, ó? Gustavo Mancha. Alguns jornais europeus estão colocando o Gustavo Mancha na rota do São Paulo Futebol Clube. Gustavo Mancha é um zagueiro de 1,90 m e tem 20 anos. 20 anos ou 21? O Gustavo Mancha, ele tem agora 21 anos. Ele vai fazer agora 22 no mês que vem. Esse Gustavo Mancha aqui, ele é um jogador que ele passou pelo time do Fortaleza, lembra? Ele era aqui do Fortaleza... Foi pro Olympiacos lá da Grécia e agora tá no Rio Ave de Portugal. O contrato tá acabando agora, nesse momento, dia 30 agora, e ele volta para o time do Olympiacos. Lá no Olympiacos da Grécia, que já emprestou ele para o Rio Ave, pode emprestá-lo também para o São Paulo, ou pode tentar vender. É um jogador baratésimo, que não tem esse mercado todo, mas ele tem uma qualidade que o São Paulo tem buscado, que é a disputa de bola, parte física aprimorada e avantajada. O São Paulo considera que o rapaz aí, o Gustavo Mancha, ele tem sim uma força física interessante para colocar pro São Paulo para bater de frente com Palmeiras e Flamengo agora. Então não dá para competir com grana, temos que ser criativos. E o Gustavo Mancha, que é um zagueiro que tá assim até um pouco atrás daquele outro de Portugal que joga na Espanha, que eu tenho falado todo santo dia aqui, hoje é Gustavo Mancha, que tem jornal colocando que já está na rota do São Paulo e que o São Paulo deve trazer o cara muito em breve. Então pode ser uma coisa interessante, né? E o São Paulo não pode ficar se desfazendo de jogadores, né? Mas tá acontecendo aí que o Ajax está para formalizar uma proposta pelo TT. O TT é um jogador da equipe de base, que é ponta, muito rápido, muito habilidoso, e aí eu olho pro Ajax, até já falei sobre isso, não quero me repetir, mas o Ajax é o tipo de time que vem contratar cara da equipe de base do São Paulo, sobretudo se for jovem da base, sobretudo se for ponta direita, e o TT é tudo isso. É um jovem da base do São Paulo, ponta direita, que vem depois de Antony, David Neres, jogadores que foram lá para o Ajax e deram super certo. Então agora, o TT, ele não consegue jogar no São Paulo muito por conta do Tapia. Então o São Paulo tem optado por colocar o Tapia e pode perder o TT muito em breve. Que o São Paulo não vende o TT da maneira que ele vendeu o Henrique Carmo. Aquilo ali não pode mais. Aquilo já é inaceitável. O São Paulo vendeu ele de uma maneira inexplicável e perdeu o jogador e agora tá aí sem grana, sem o William Gomes, né? Tá aí sem grana, sem David Neres, sem grana, sem o Antony, sem grana e sem o Elinho, sem grana, sem até o Rodriguinho Meia, que foi pro Red Bull Bragantino quase que de graça. Então o São Paulo tem feito um mercado muito horroroso, muito horrendo mesmo, uma coisa horrorosa, pífia de se pensar. E o TT, ele é um jogador que na equipe de base fazia chover lá. E o Dorival, ele foi para a equipe de base para encontrar o que nós temos lá. E agora o Dorival, ele vai voltar e ele pode dizer, eu tenho o Rian Francisco, vou pegar, trazer para cá, vou pegar o TT, colocar aqui, vamos tentar alguma coisa com o Rian Francisco e TT. O TT já pode ir embora do São Paulo muito em breve e o Rian Francisco, esse sim, talvez seja reintegrado, talvez ele consiga. Mas ó, chegando o Gustavo Mancha, ele seria mais ou menos uma segunda contratação oficial desta janela, né? A primeira foi o Victor Sá, que é um ponta que realmente ele tem aquela característica de muita velocidade e de um futebol completo. Eu acho que a maior contratação que podemos fazer pro ano que vem é o Arthur. Isso pra mim é uma coisa bastante segura e tranquila pra eu analisar. Melhor que o Victor Sá, por exemplo. Pode ser que o Vitor Sá jogue mais bola que o Arthur no São Paulo. Mas hoje, o Arthur, ao lado de Marcos Antônio, ele é o melhor jogador do São Paulo Futebol Clube. É ou não é? E ó, além do Arthur, quem pode sair de graça agora? Arthur, TT, tem também o goleiro Yang. E o goleiro Yang, ele deu muito o que falar recentemente, porque ele foi tentado ser colocado ali como goleiro titular depois da saída do Jandrei. Então o São Paulino, esperando que o Yang não tivesse mais que, não permitisse mais que nós víssemos Jandrei jogando. O Yang é um cara de 1,94 m, se não me engano, quase 2 m de altura. E ele tem uma envergadura muito boa, só que ele também tem agilidade, talvez porque ele é muito novo. E ele consegue ter reflexo, ele consegue ter uma boa saída com os pés, apesar de ele ter dando uma ramelada aí, acho que foi contra o Santos, não lembro. Ele jogou bem contra o Sport, ele na hora que teve que provar que ele tinha qualidade, ele provou que podia jogar pelo São Paulo.
muito mais que Jandrei, muito mais que Sidão, muito mais que Volpe, Denis, uma porrada de jogador aqui, o Yang, ele tá ali dentro de uma normalidade, tá dentro de uma bastante irritante. Ontem eu fiz um vídeo sobre o João Paulo, do time do Santos, porque o João Paulo, ele tá emprestado no Bahia e voltando para o Santos agora. O Santos emprestou o João Paulo não querendo mais o cara, afastou agora o Brazão para procurar clube. O Santos nem sabe ele o que ele quer, né? E não vai colocar um goleiro melhor do que o João Paulo ali, por exemplo. Quando eu falei do João Paulo, ele viria também de graça pro São Paulo, porque o Santos, ele pode querer endurecer um pouquinho, pegar um Arboleda, tudo isso pode acontecer. Agora, a verdade é que o Santos emprestou o João Paulo pro Bahia, do Grupo City, que tem mais dinheiro que o São Paulo, e lá ele não jogou. E agora o Santos tá recebendo um cara desse de volta. Pode voltar pro Santos um estorvo, pra ele querer emprestar de novo. E aí que o São Paulo deveria entrar. O João Paulo não é pra ficar ali com o Coronel, com o Rafael, pra ser titular. Já que o Yang vão tratar da maneira que estão tratando, é muito claramente para mim, o João Paulo chegaria para ser titular. Mas por enquanto o São Paulo não fez movimento nenhum. Por enquanto o São Paulo internamente considera que sim, ter o Rafael tá de bom tamanho e tá tudo bem, né? Lá na meia, o São Paulo está com o Cauli hoje. O Cauli tá para bater meta e já ter que ser contratado. Só que ele não tá entregando tanto quanto o São Paulinho esperava. E agora o Dorival, ele vai ter ali a prova de fogo. Primeiro, o São Paulo prometeu um meia pro Dorival e o Alanzinho, esse Alan do Moreirense, ex-Palmeiras, ele sim desperta o interesse do São Paulino e também do São Paulo. Só que o São Paulo lá dentro ele nega, fala, não tenho nada com esse Alan aí, mas tem. Então o São Paulo ele pode contratar o Alan ou ele pode mesmo cruzar o braço e ficar com o Cauli ali, Pedro Ferreira e acabou. Só que o São Paulo mesmo já declarou nas entrelinhas e internamente que ele quer contratar um meia para colocar pro Dorival Júnior. Então esse meia para vir pro Dorival não é o Cauli, é um cara contratado. Então sim, São Paulo está no mercado, sim, o Alan é um dos postulantes ao cargo de meia do São Paulo Futebol Clube, é um dos caras que podem vir sim. O que não pode é o São Paulo bater a meta agora do Cauli e ser obrigado a comprar desse jogador que no São Paulo até o momento não entregou absolutamente nada, a não ser aquele semblante, aquele aspecto de derrota, um aspecto de conformismo, coisa que o São Paulo é o que ele menos precisa no momento atual. O mercado da bola segue movimentando os bastidores do São Paulo, e uma nova oportunidade começou a chamar a atenção da diretoria tricolor. Com a janela de transferência se aproximando, o clube monitora a situação de Inestrosa do Vasco da Gama, contratado pelo Vasco em uma operação que girou em torno de 30 milhões de reais. O atacante colombiano não correspondeu às expectativas criadas em sua chegada ao Rio de Janeiro e pode ganhar novos rumos nos próximos dias. Diante desse cenário, o São Paulo passou a analisar a possibilidade de contar com o jogador, enxergando uma chance de mercado para reforçar o setor ofensivo. A tendência é que o tricolor tente viabilizar a negociação por empréstimo, modelo considerado ideal para reduzir riscos financeiros e avaliar o desempenho do atleta. Nos bastidores, a possibilidade de vestir a camisa São Paulina teria agradado Inestrosa, que vê com bons olhos a chance de recomeçar em um clube de grande expressão nacional. Rumores da mídia apontam de que o clube carioca estaria sendo convencido a liberar o jogador via empréstimo ao tricolor e assim desafogar a sua folha salarial com um atleta que até agora só gerou ônus ao clube. O São Paulo, por sua vez, bancaria o salário integral do jogador, que está em torno de R$ 500 mil por mês. Valor este dentro do orçamento do clube. Vale lembrar que há atletas no elenco que custam bem mais do que isso, porém não correspondem nas 4 linhas. E aí, tricolor? Você aprova o empréstimo de Inestrosa? Quero ver a sua opinião nos comentários.